Olá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos hoje aqui com a Maria Helena, com a Cris. Vamos falar um pouquinho sobre o livro Quem é Mais Coruja? Esse livro lindo da editora Passarinho. Maria Helena, escritora, Cris, a ilustradora. Eu sou Heloísa Mota, do Proseando no Pomar, e você é a mediadora dessa prosa boa demais, onde a gente vai apresentar esse livro. Então, eu queria um pouquinho que a Maria Helena começasse falando sobre a trajetória dela, né? Como é que ela começou, contar um pouquinho sobre como ela começou a escrever, a se inspirar. Maria Helena, conta um pouquinho, se apresenta para gente. Olá, então, olá a todas, lindas, maravilhosas, todo mundo que está nos vendo. Eu sou Maria Helena Basso, sou ourense, da cidade de Ouro, Santa Catarina, fica no meio oeste, professora de séries iniciais por muito tempo, o que eu amei muito fazer na minha vida foi ser professora de séries iniciais, né? E a minha história como escritora, na verdade, ela começou na casa da minha avó paterna já, porque eles se reuniam nas noites de serão, depois da reza, e contavam causos, muitos causos. Enquanto as crianças iam brincar no jardim, de pega-pega, esconde-esconde, eu fazia que estava dormindo e deitava no chão, nas tábuas largas do chão, para ouvir os causos de assombração, a maioria deles, né? Acontecia a guerra do contestado e tinha muitas histórias sobre isso que eles falavam e não gostavam que as crianças ficassem por perto. Então eu fingia que estava dormindo para poder ouvir os causos, né? Depois, como mãe, eu já comecei a contar história com os meus filhos na barriga, né? Os filhos na barriga e eu contando história. Mas, depois, professora de séries iniciais, eu entrava na sala de aula contando história, eu não dava boa tarde. O boa tarde era história, muito bem planejada, né? Eu deixava assim num ponto bem estratégico para finalizar, quando a aula estivesse faltando uns 15 minutos para acabar, e era uma maravilha. Eles amavam, os momentos mais preciosos da aula eram esses momentos de contação de história. E depois, então, depois da aposentada, professora aposentada, houve um momento na minha vida que eu fiquei assim meio perdida, né? Trabalha 40 horas, professora, e trabalha muito, muito mais que 40 horas, e eu precisava fazer alguma coisa. E foi lendo, num momento que eu lia e meia perdida, assim, eu estava lendo o Fernando Pessoa e li alguma coisa assim, a criança que fui chora na estrada. Deixei ali para ser quem sou. Mas hoje, vendo que sou é nada, quero buscar ela onde ficou, né? Alguma coisa assim. E eu pensei, eu preciso voltar para minha infância. Eu preciso revisitar as minhas memórias. E então eu voltei para a casa da minha avó paterna, senti o cheiro das flores, o cheirinho do tempero, do pão quentinho saindo do forno. E isso me fez um bem enorme. Eu acho assim que eu comecei uma nova vida a partir de então. Me renovei e resgatei alguns valores que haviam até se perdido por conta de algumas coisas que a vida às vezes, né, nos surpreende e nos apresenta. E ali surgiu, então, o primeiro livro, Olhos de Espiar e Boca de Contar. Que eu estou curiosa para ler também. Crônicas poéticas. A casa, o causo, o acaso, a pausa, a causa e o ocaso. Conta um pouco da vida daquelas mulheres. E eu, passando a minha infância, com olhos de espiar e boca de contar, observando tudo o que acontecia ao redor. E quem ilustrou o livro foi Walter Moreira Santos, e a capa dele, e ele é todo embaladinho, assim, feito em cartões, foi o publicitário Rodrigo Antônio Braga, então, que
trouxe um mimo, trouxe as memórias para o presente como um presente. Então, esse livro é muito lindo, né? A casa da minha avó, os causos contados nas noites após o serão, o acaso, a vida daquelas mulheres que lavavam roupa no rio e depois enchiam os varais de conversas, muitas conversas. A pausa, o pátio onde eu rodei minhas primeiras cirandas, feito de chão batido. A causa da mudança, que a casa envelheceu e a gente não poderia mais ficar morando ali, né? Ninguém foi avisado e eu fiquei sabendo pelas paredes finas que já não conseguiam mais guardar segredos. E o caso, a saudade de um tempo que teima em se manter vivo dentro de mim. Então, esse foi o primeiro livro. O segundo livro foi O Que Saco, onde Carlos Drummond de Andrade está na praça e brinca, né, com as pessoas que por ali passam. No meio da praça havia um saco bem no meio da praça. Andrade, baixos óculos, viu um saco no caminho. É um saco de lixo ou é um saco de linho? E aqui a gente brinca um pouco com aquele erro gramatical que ele cometeu naquela poesia, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Rita passa e grita, ai que saco, haja saco, homem do saco, né? Tudo isso vai acontecendo. E chega num momento que, bem no meio da praça, o Andrade volta, né? A imagem dele volta, olhando meio de lado, um tanto desconfiado. Isso tem jeito de gato ensacado. Comentários, cutucões, pisadas. Bem no meio da praça. Seria um saco de pancadas? Ele foi um saco de pancadas, né? Por conta disso. Nosso grande escritor. E, no final, o livro traz um saquinho de semente, que é para o leitor plantar e cuidar. Que fofo. Que lindo! Uma lindeza, Maria Helena. Outro livro, então, foi Papel de Gente, que a capa também foi feita por ilustração do Walter, lindas ilustrações do Walter, foi feita pelo publicitário e ela se transforma num abajur. Como é que eu estou colocando aqui? A criança pode colocar na cabeceira da cama uma lanterninha dentro, né? E ela fica um abajur. Também eu conto um pouquinho, uma coisa que tem uma história atrás disso, e me corte se estiver falando demais, até nós chegar no nosso livro, né? Uma história muito interessante. Maria Então, Helena. Oi. A Edith está falando: olá, boa tarde, sou professora e já li todos os seus livros, são maravilhosos, parabéns. Ai, obrigada, Edith. Alegria muito grande saber disso, tê-la aqui. Obrigada. Então, esse papel de gente, ele é trabalhado com recortes, ilustrado com recortes. A primeira arte da mulher foi a arte em papel, que surgiu no norte da China, foi para o sul da China, e foi um legado deixado pelas nossas avós, que nas sextas-feiras faziam a faxina e depois pegavam o papel de embrulho, passavam com ferro à brasa e dobravam muitas vezes e faziam babados, vazados, rendas, para colocar na cristaleira, no armário das panelas e tal. E aconteceu um fato muito interessante comigo. Nós, colegas, né, de aula, costumávamos socializar o lanche. E eu não tinha muita coisa para levar. O que eu tinha para levar era um pãozinho com chinha de abóbora, de batata doce, um ovo cozido. E elas tinham, o lanche delas era um bolo, era uma maçã, uma fruta e tal. E eu comecei a ficar envergonhada, não queria mais levar. E a minha avó, de olhinho assim, ela sentiu que tinha alguma coisa estranha. Por que essa menina não quer mais levar lanche? Então, o que ela fez? Ela dobrou aquele papel amassado no meio, outra vez no meio, outra vez no meio, meio do meio, do meio, do meio, e fez um guardanapo rendado lindo, e ali dentro colocou meu pãozinho com chinilha. Quando eu chegou na hora do recreio, que eu coloquei aquele meu pãozinho lá, todo mundo queria dividir o lanche comigo, todo mundo queria o lanche naquele guardanapo lindo, né? Então, ele tem uma história muito linda também. Quantas histórias lindas, Maria Helena. O Mariana, que tem o André Luiz na quarta capa, o Mariana foi para a Jornada Literária de Capinzal, que Capinzal investe muito em livros, eu estou com a secretária de Educação aqui do meu lado, Capinzal compra muitos livros, faz um trabalho de leitura maravilhoso.
E o Mariana eu estava trabalhando com algumas crianças e a gente estava caçando palavras escondidas. E daí Mariana, esse livro surgiu porque Mariana acordou e resolveu ir. Ela encontrou o ir dentro dela. E daí, a partir desse momento, ela queria descobrir outras coisas que a habitavam. E ela descobriu o mar, o ar, a rima, encontrou sua amiga Ana, e assim foi. Uma brincadeira muito gostosa. Por último, ela descobriu que o amor a habitava. E essa história é interessante, porque a revisora foi a Rosa Amanda Strauss. E eu estava assim, a Mariana, dentro da Mariana tem a Ira também. E eu não estava querendo colocar Ira. Eu acho que estava com tanta leveza, né? E a Rosa foi maravilhosa. Eu fiz oficinas presenciais, online com a Rosa. A Rosa foi maravilhosa. Ela disse assim, eu vou te mandar textos. Deixa o texto descansar, deixa a história descansar. Eu vou mandar texto para que você leia e você decida depois. E ao final a Ira ficou no livro porque ela é importante também para que a gente possa se indignar com as coisas que não deveriam estar acontecendo, que estão acontecendo, né? A partir de então, dessas conversas com a Rosa, em oficina com a Rosa, eu disse, pô, Marilena, agora você tem que começar a pensar em ser profissional, porque até então você estava escrevendo, se ocupando, trabalhando com as crianças e tal. Você precisa pensar seriamente nisso. E daí que surgiu a Editora Passarinho, né? Nesse tempo que eu conversava muito com a Rosa, surgiu a Editora Passarinho, e a partir da Editora Passarinho, então, os livros começaram a ter outro olhar, né? Ser cuidado de perto, com ilustradores escolhidos pela editora também. E surgiu o primeiro livro da Editora Passarinho, que foi Asas do Pirilampo, que todos conhecem, né? Que é lindo! O Menino do Bolso Furado. Sim, eu tenho aqui também. Que nós vamos lançar daqui a pouco, né? Então, eu acho que é isso. Muito bom, Maria Helena. São histórias que se entrelaçam de forma afetiva, né? E constroem, reconstroem outras histórias. E aquilo que eu digo sempre, a literatura serve para que a gente se torne seres humanos melhores, né? Com O melhor certeza. exercício de empatia, porque quando o leitor se coloca no lugar do outro e vive os medos do outro, né? A raiva do outro, a tristeza do outro, a perda do outro, ou as alegrias do outro, é um exercício de empatia. Exatamente. E eu me conectei muito. Eu e a Maria Helena conversamos um pouquinho ontem. Eu também sou educadora, eu trabalho com as séries iniciais, e eu acredito muito nesse poder da leitura, né? De trabalhar com livros. E durante essa semana toda, eu li para os meus alunos Quem é Mais Coruja. E eu até anotei algumas perguntas que eu vou fazer para a Cris também, né? Que as crianças fizeram. E eu queria saber um pouco da Cris, né? Da trajetória da Cris, que é carioca, assim como eu, mora aqui no Rio de Janeiro, gosta muito de desenhar. E aí eu queria conhecer um pouco da trajetória da Cris. Como é que a Cris começou a desenhar, a ilustrar, a encantar a gente com essas ilustrações maravilhosas. Conta um pouquinho para a gente, Cris. Tá bom. Eu comecei a ilustrar livros tem mais ou menos, acho que 11 anos. Eu comecei ilustrando um livro do meu marido, que é o Condomínio dos Monstros, que é o terceiro livro dele. Eu sempre gostei de desenhar, eu sou formada em desenho industrial, a gente trabalhou muito tempo com web design, mas o desenho eu deixava meio de lado. E quando ele começou a escrever para crianças e adolescentes, pintou de novo a ideia, de repente, quem sabe eu ilustrasse para crianças. E aí eu ilustrei o livro todo com bico de pena e desisti dessa ilustração, refiz todo em lápis de cor, com outro tipo de traço, e foi esse que ficou. E
o Condomínio dos Monstros de cara entrou para o PNBE e aí começaram a pintar convites de fazer livros com monstros, folclore, e eu não parei mais. Eu acho que eu estou com por volta de 50 livros ilustrados. Uau! E nesse meio tempo pintou estamparia também, que é um trabalho que eu levo em paralelo. Eu faço estampas mais para moda infantil, papelaria. Eu desenvolvo as estampas e também é uma cachaça. Então, são os 2 trabalhos que eu tenho levado. Muito isso, bom. um resumo da ópera. Muito bom. E, Cris, uma criança me perguntou, né, sobre o livro, que, como eu falei para vocês, eu li o livro Quem é Mais Coruja para eles, e eu não sei se essa pergunta seria para você ou seria para Maria Helena, mas eles perguntaram para mim, né? O título do livro é Quem é Mais Coruja? Por que na capa tem vários coelhos? E aí eu falei assim, mas eu vou perguntar no sábado, ou para Maria Helena ou para Cris. Como é que surge isso, essa ideia da ilustração, dos personagens, enfim? Olha, é muito engraçado. Quando eu comecei a ilustrar, eu estava pensando em fazer corujas mesmo. Acho que a Maria Helena chegou a me mandar até umas referências de umas corujinhas que ela gostava e tal. Mas durante o processo de eu rascunhando, acho que conversando com o Alex, pintou essa ideia. Ele falou assim, isso não faz em corujas. Aí eu gostei muito disso, porque chama atenção, né, para o livro, porque é corujice, mas não precisa ser coruja. E aí a gente também, eu comecei a brincar também com outros bichos para puxar a diversidade mesmo. De ter uma tia que não é nem coelho, é girafa. E aí, como é que pode isso? Achei que foi para brincar mesmo e chamar atenção para o texto do livro em si. Achei divertido. E que também, na verdade, até como eu conversei com a Maria Helena, né? Não necessariamente o tio, a madrinha, eles precisam ser da mesma família. Não é isso, Maria Helena? Isso. E o que é trabalhado no livro é o sentimento corujice, né? É o sentimento corujice, que todos, na diversidade, cada um com sua forma de se manifestar, tem esse sentimento de afeto, de carinho, de proteção, de corujice, de acolhimento, né? Então, é o sentimento corujice. Eu acho que a sacada da Cris foi maravilhosa. Eu fiquei encantada quando eu vi. Olha que lindo. É lindo. Essa é a tia coruja. Estou meio ruim aqui para mostrar. Que é uma girafa. É uma girafa. O tio já é coelho, igual a Alice. Aham. E a madrinha... Olha que lindo, que amor, que afeto. Eu curti muito fazendo esse livro, foi uma delícia. O padrinho, ó. E uma criança... Pode falar, Pode Cris. falar. Não, pode falar. Uma criança falou assim para mim, Elô, eu perguntei, o que vocês acharam do livro? Vocês gostaram? Né? E aí a gente começou a conversar sobre a história do livro. E aí uma criança falou assim para mim, Elô, esse livro fala de amor, né? E aí eu achei tão lindo, a criança entendeu a essência do livro, né? Esse livro ele fala de amor, a corujice é um sentimento, né? Eu acho que essa é a mensagem. É o amor incondicional, né? Exatamente. Isso. Exatamente. E aí, uma curiosidade, né, minha. Como é que funciona, Cris, você que é ilustradora, esse processo criativo de escolher os personagens, né? Quando mandam uma história para você, quando você vai participar desse processo criativo, você tem essa liberdade para poder escolher os personagens, ou normalmente o autor
ele pede que seja de alguma maneira? Como é que funciona esse processo criativo? Isso varia muito. Tem editores que me dão toda a liberdade, não preciso nem mandar rascunho, vai direto. Mas, normalmente, eu faço algum estudo e encaminho para o editor. Tem editor que não mostra para o escritor. E eu Uma acho surpresa! que às vezes não é nem tão muito agradável. Eu participo muito da vida do Alex como escritor aqui, às vezes ele recebe o livro direto, pronto. Já está, olha o PDF, já está indo para a gráfica. Então é um susto, eu acho que isso é muito errado. Eu acho que o escritor tem que, se possível, me direcionar para o que ele sentiu na hora que ele escreveu, que ideia que ele teve. Se eu tiver outra ideia diversa da dele, eu tenho que conversar, ver se ele aceita. Para ver uma conexão, né? Eu acho tem que haver uma conexão muito forte, a coisa tem que funcionar, o bolo tem que dar liga, senão exatamente. Eu acho que tem que assim, eu acho que é importante o escritor sentir no livro, no desenho, o que for, que é isso que ele queria passar e que ele está muito contente com o resultado da ilustração, porque acho que é muito frustrante quando isso não acontece. E Maria Helena, Olá. A Cris conseguiu passar essa mensagem? Nossa, lindamente? foi surpreendente. Então, assim, o livro Quem Mais Coruja tem toda uma história muito linda de amor mesmo. A minha sobrinha descobriu estar grávida da Alice na semana que a mãe dela faleceu. Então, assim, a família toda acolheu essa gravidez, essa preocupação que acontecesse alguma coisa nesse momento por qual ela estava passando, né? Então, assim, toda a gravidez dela foi acompanhada, a questão de comida, alimentação, trabalho, descanso, foi toda acompanhada pela família, principalmente por mim. Quando a Alice nasceu, ela saiu do hospital e foi para minha casa, ficou 10 dias lá. O primeiro banho quem deu na Alice fui eu. Né? Eu acordava à noite para ver por que a Alice estava chorando. Então, a família toda se envolveu. A família toda cuidou muito de perto. E quando a Alice nasceu, continuou sendo assim. Quando a Alice fez 1 ano, ela fez a festa de aniversário no meu salão de festa, no outro dia ela foi embora, se mudou para Blumenau. E todo aniversário da Alice, a minha responsabilidade era de pensar num mimo que as pessoas iriam levar para lembrar da Alice. E quando ela fez 3 aninhos, eu disse, eu vou escrever um livro para Alice. Só falta colocar no papel, porque a história já está construída, está pronta. Então, foi ali que eu coloquei, nesse momento, a história da Alice no papel, né? O Renato aprovou, fez um trabalho maravilhoso junto com a Cris, e foi pensado como mesmo assim, um registro para que a Alice tivesse, né? Olha, Alice, aqui está um registro, esse aniversário a gente vai dar um registro, para você guardar para sempre isso e saber o quanto a gente te ama. Que e hoje ela é uma lindo menina linda, ela é uma menina alegre, ela é uma menina feliz, é uma menina carinhosa, afetiva, é por amor. E Muito normalmente lindo. as histórias que você escreve são de momentos que você viveu, são de histórias que você, né, passou, ou são histórias que, enfim, você criou por algum motivo? Então, Olhos de Espiar e Boca de Contar foi por algum motivo. Eu precisava revisitar minhas memórias. O Que Saco, também essa situação de comentários sobre o Carlos Drummond e tal, que veio à tona em algumas conversas, discussões com professores, coordenadores, próprios alunos e tal, né? E esse livro ficou muito bacana. Inclusive, ele tem textura no saco, porque dentro existem algumas palavras ásperas, né? E depois a plantinha, que, na verdade, é o menino que encontra o saco, dentro do saco havia sementes. Muitas sementes, para que ele pudesse replantar e reconstruir de uma outra forma tudo aquilo, né?
Então, também foi pensado, né? O papel de gente também foi por essa situação de merenda na escola, de alguns alunos, né, se sentirem mal, porque não tinha dinheirinho para levar para a escola, não tinha lanchinho para levar para a escola, alguns não queriam comer a merenda da escola. Então, eu lembrei daquele momento que a minha avó fez aquele guardanapo com papel do armazém amassado, passado a ferro a braso, né? Dobrou meia, da vez de meia, na vez de meia, na vez de meia, no 16 avos, ela faz aqueles recortes lindos, né? Então aquilo mexeu comigo também, alguma coisa que mexeu, sempre alguma coisa que mexe comigo. Por exemplo, o Menino do Bolso Furado, eu quando estou assistindo o noticiário e vejo assim, a situação das crianças passando por algumas dificuldades e tal, essa questão de falta de humanidade mesmo, eu acho que é isso que a leitura tem que trazer para a gente precisa ser seres humanos melhores. Eu sempre penso nisso. De que forma eu posso ajudar para que o nosso leitor seja um ser humano melhor? E que, de alguma forma, ele possa contribuir para que a gente tenha um mundo melhor. E o Menino do Bolso Furado estava assistindo o noticiário de situação de crianças que viviam vulneráveis e desassistidas e tal, e tinha algumas pessoas, estava num restaurante e tinha algumas pessoas em volta. E eu chorei vendo aquilo. Eu me emociono quando vejo isso. E as pessoas, assim, tipo assim, ó, impactadas, mas tipo assim, isso aqui está acontecendo de longe, não me pertence. Agora, coloca essa história no livro. Convida o leitor a entrar no livro. Se colocar no lugar desse menino que contava histórias, né? É outra coisa. Isso está acontecendo perto, isso está acontecendo dentro de mim. Essa história está morando aqui dentro. Né? Então, alguns sim. E alguns foi aquele momento de sentar, inspiração, imaginação. Só que isso também não basta. A gente sabe, quem escreve sabe que não basta isso. Quem faz ilustração E como é que também. surgiu o nome? Quem é mais coruja? Quem é mais coruja? Porque, assim, houve um momento nesse cuidado, nesse afeto, nesse carinho, nesse respeito, que começou a ter um pouquinho, assim, de ciumeira, de mais, não sei o quê, né? E daí a gente percebeu que aquilo era bobeira e que a gente amava incondicionalmente a Alice, né? Mas que teve um pouquinho, assim, sabe, a madrinha enciumada, a outra tia que também amava tanto, o Aham. padrinho, né? E todos esses personagens aparecem no livro. Claro, começou por isso, porque... E daí surgiu essa questão que quem é mais coruja, né? Todos, de forma incondicional, amam Alice, e foi por aí mesmo. Muito bom, Maria Helena. E Cris, eu li que você tem filhos, né? Tenho E aí, 2 filhos? dois. E Eu aí eu tenho. queria. Você se identificou ao ler o livro, e aí, por ter filhos também, houve essa identificação com a história, com essa corujice? Olha, eu sou muito coruja. Meus filhos têm. A Nina tem 16 e o Guilherme tem 18. Eu sou terrivelmente coruja, constrangedoramente coruja. E claro que eu me identifiquei, porque para mim foi bem parecido quando meu primeiro filho nasceu. Ele foi assim, primeiro neto. Então, todo mundo cobria de carinho, todo mundo queria estar junto, todo mundo queria participar de cada pedacinho de vida dele. Tipo, vai à praia, a família inteira ficava em volta. Vai passear não sei onde, ia todo mundo junto. Era bem isso, era um excesso de amor por todos os lados, mas foi uma delícia. E esse livro, eu acho que me passou exatamente o que era o Guigo pequeno, assim, muito carinho por todos os lados. E essa conexão é super importante, né? Eu fico pensando na sua posição como ilustradora, né? Que é fundamental para, no caso de livros para infância, né? Para poder passar essa mensagem. Já aconteceu de você não se conectar com a história?
de você receber uma história e por algum motivo não se conectar com ela? Já aconteceu. E aí, como é que você faz para ter esse processo criativo? Você diz de eu não me conectar e eu continuar fazendo o trabalho? Isso! Acho que aconteceu mais no começo, Elô, de eu não me conectar e continuar fazendo o trabalho. Acho que depois a gente vai aprendendo, né? Que às vezes, quando não conecta nada, não vale a pena. É melhor procurar outra pessoa que se conecte. Aí a gente pede desculpas, fala que não está numa fase que consiga pegar muito trabalho. Ou é difícil, mas eu acho que não vale a pena. Mas acontece. Claro que acontece. Né? Como tudo na vida. Sim. E no caso do livro, quem é mais coruja? Se você fosse eleger uma parte da história ou uma parte da ilustração, né? Uma parte do livro que você mais gostou, qual seria a parte? Eu acho que esse livro, assim, tá uma fofurice total. Dos avós. Eu acho que uma das ilustrações que eu mais gosto é a dos avós. Mas eu sou babada por todo o livro. Eu acho que ficou um cafuné. Ele está bem gostoso, está bem... Eu vou mostrar dos avós, então. Eu acho que esse livro, ele é carinho do começo ao fim. Não sei se dá para ver bem. Esse aqui está com muita luz. Sim, eu tô com a mão em cima da luz. Sim. Lindo! Eu acho que ficou bem gostoso. Muito com essa parte aqui, né? Porque lembra muito o meu irmão. Meu irmão é padrinho dos meus 2 filhos. E essa cena lembra muito o meu irmão com os meus filhos, né? Que é o padrinho coruja que brinca, que faz aventura, que leva para passear. Então, esse momento aqui me lembrou muito meu irmão como padrinho coruja dos meus filhos. Realmente o livro é um livro encantador. O meu marido ele é designer e eu mostrei o livro para ele ontem, né? E ele ficou encantado com as ilustrações, ele ficou encantado com a história, ele ficou encantado com o livro como um todo, né? E eu queria lembrar quem chegou na live, quem chegou no encontro e não sabe, nesse mês de outubro, todos os sábados, a gente vai ter uma live, né? Uma live especial. E semana que vem a gente vai ter uma live para falar com o Severino sobre esse livro aqui, Infâncias. Né? A gente está comemorando as infâncias, o mês das crianças e o mês também dos professores das infâncias. Né? Então, em comemoração a tudo isso, hoje a gente está tendo uma live com a Cris, com a Maria Helena, para falar do livro Quem é Mais Coruja. Na semana que vem teremos outro encontro. E aí, quem tiver perguntas sobre o livro, coloque no chat. Né? O livro está sendo vendido pela editora Passarinho, www.editorapassarinho.com, e tem o combo também, né? Os 3 livros da Maria Helena que estão à venda, que é o Asas de Pirilampo, O Menino do Bolso Furado e Quem é Mais Coruja, por R$120 e o frete grátis para todo o Brasil. E a Daiane perguntou, queria saber por que da escolha da personagem principal, Alice, ser uma coelha? Olha, na hora que eu estava pensando nos animais que eu podia desenhar, eu pensei primeiro no Renato Coelho, que é o meu editor. Então, foi muito pelo Renato Coelho que virou um coelho. É uma brincadeira, e é um bicho que eu adoro. Eu tinha coelho, tive na minha infância, então foi por isso. Foi inspirado no Renato Coelho. Muito bom. Estamos tendo muitas mensagens que o livro é maravilhoso, o pessoal
de Santa Catarina, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para a Cris e para a Maria Helena, né? Na casa de vocês, o livro fala da corujice, né? Desse sentimento. E na casa de vocês, quem é mais coruja? Quem da família é mais coruja? É uma pergunta para a Cris e para a Maria Helena. Eu não tenho como dividir. Eu e a Alex acho que somos corujas, igualmente corujas, assim. Um horror de corujas, mas somos. E você, Maria Helena? Eu sou mais coruja. Sempre. Com meus alunos, eu fui uma prof coruja, com os meus filhos, com os meus sobrinhos, com a família toda. Eu sempre acolhi muito, levei para minha casa, reúno até hoje. Então, houve uma situação que eu perdi meu marido em fevereiro, né? E então isso assim também foi um momento assim difícil, porque foi uma coisa inesperada, aconteceu e tal. Então também foi a família que já era próxima, que já frequentava a casa, que já vinha e tal, começou todos os acontecimentos passaram a ser lá em casa definitivamente, então, né? E eu acolho, eu faço comidinha, eu amo cozinhar. Eu aprendi tanto na cozinha, a paciência eu aprendi na cozinha. Eu aprendi tanta coisa, sabe? O afeto eu aprendi na cozinha. O áudio da Maria Helena está um pouco baixo para mim. Tá para você também, Cris? Tá um pouco, mas estou conseguindo escutar. Então, eu amo cozinhar, né? Então eu levo todo mundo lá para casa. É uma festa, né? Eu gosto do ritual da cozinha. A cozinha me ensinou, como eu falei, muitas coisas. Eu aprendi a paciência na cozinha, o cuidado, o tempo necessário, o amor, sabe? A acolhida. A cozinha é um laboratório de amor. Eu amo a cozinha. Então, eu sou coruja. A Julieta perguntou. A Julieta falou, né? Comentou. Eu não imaginava que a Alice era uma menininha de carne e osso. Muito emocionante a história dela. E amei saber que a coelhinha foi inspirada no editor. Foi. Elô. Oi, Elô. Então, Oi, Maria Helena. eu amei a personagem ser uma coelhinha, porque assim, ó, eu na hora, vou dizer que eu não pensei nisso, né? Cris, parabéns, muito bem lembrado. Renato, você merece, né? A gente sabe do cuidado que você tem, do respeito que você tem pela literatura, né? Por todos nós, o carinho. Então, assim, ó, eu pensei na hora, nossa, a coelhinha é tão fértil, né? Tão criativa, imaginativa. Eu pensei nesse aspecto assim mesmo, de fértil em ideias, imaginação. E Alice é muito assim. Né? Também Então, não existe criança que não goste de coelho, né? É um bicho agregador. Descobertas, tudo isso. Então, eu achei sensacional a personagem Coelhinha. A única coisa que a Cris perguntou, que parece-me até que foi o Renato que repassou, se a Alice tinha algum bichinho de estimação. Eu disse sim, a Alice tem um cachorrinho. Então, a gente vê que em alguns momentos, assim, no livro, o cachorrinho aparece com a Alice, né? A Alice tem um cachorrinho. Que ela já escutava o latido dele quando ela estava na barriga da mãe. A mãe passava a mão e tal, e ele latia, e eu acredito que eles têm um vínculo muito lindo, ele cuida dela, ele protege, ele é um amor muito grande. E Maria Helena, uma pergunta. Você, como educadora, né, se dedicou tantos anos à educação. Algum aluno seu, você já mostrou seu livro? Algum aluno já conheceu essa obra maravilhosa? Olha, posso falar, Elô? Claro! Só pelo site. Só pelo site. Esse livro, sim. Mas eu tenho contato com os alunos, assim, nós continuamos com contato até hoje.
tenho muito orgulho deles, do que eles escolheram para a vida deles, dos seres humanos que eles se tornaram. E eles, assim, me dão um retorno que as histórias que eu contava fizeram muita diferença na vida deles. E eles brincam porque diz que tinha uma expressão que eu usava e dizia assim: ó, pessoal, não como tudo com farinha de mandioca, a gente tem que questionar. Então, eu dizia, não é para comer com farinha de mandioca isso aqui que eu estou lançando para vocês. Né? Vocês têm que questionar, vocês têm que pensar, né? Então, assim, a construção de conceitos, eu não levava conceitos prontos, eu mediava toda uma situação para que eles fossem construindo os seus conceitos e planejava oferecendo aquilo que eles necessitavam para elaborar os conceitos. Então, eles falam muito assim, puxa, né, Maria Helena, você é professora da nossa vida. Pense quantos anos, né, nós, alunos de terceiro e quarto ano, e você nos levava uma boa literatura, né? Você contava história todos os dias. As outras professoras diziam assim, Maria Helena, como que os alunos são mais calmos? Então, quando eles iam distribuir as turmas no início do ano, as turmas mais agitadas diziam, essa é a Maria Helena. E eu amava, porque eu gosto de aluno que sabe, questiona, que conversa, que quer ler, que traz mais, que busca, e que não come tudo com farinha de mandioca aqui, sabe? Então, assim, só que quando eles entravam e eu começava a história, e eu terminava contando a história, eles saíam calmos, não precisava formar fila, não precisava essas coisas. Eles saíam tranquilamente. E loucos, no outro dia, eles já perguntavam, qual livro hoje, profe? Qual livro você vai contar hoje? E eu planejava, eu acho que o livro que você vai contar, a história que você vai contar, ela tem que ser bem conhecida, ela tem que ser bem planejada, né? Você já sabe as intervenções, mais ou menos se imagina que intervenções vão ser, né, feitas, quais você vai fazer para cutucar, e assim por diante. Então, eu tenho retorno de gratidão deles até hoje, eles dizem isso. A gente se tornou seres humanos melhor por conta da leitura. Com certeza. Eles conversam entre eles também, tem o grupo deles, conversam entre eles e me mandam as mensagens, os retornos. E, Cris, eu tenho uma pergunta para você, né? Eu li que você ama desenhar desde pequena, né? Que você não conseguia ficar longe de um papel, de um lápis. E aí eu queria saber, desde pequena você queria ser ilustradora, queria trabalhar com isso? Você já identificou essa aptidão desde pequenininha? Eu acho que todo mundo desenha desde pequeno, né? A gente desenha, todo mundo desenha, mas alguns vão perdendo isso no processo, né? E eu acho que eu também perdi. Eu só voltei a desenhar personagens, essas coisas, quando o Alex me propôs de fazer um livro dele. Seu marido Eu trabalhava, porque eu fui fazer arquitetura, depois eu fiz desenho industrial, a gente foi trabalhar com web juntos. Então, eu fui, assim, eu desenhava para mim, rabiscava para mim, mas não achava que eu fosse trabalhar com isso. Sim. Nunca. Foi uma surpresa também. Eu acho que também... Então, foi por conta do marido que aí você retomou isso, essa sua paixão? Com certeza, com certeza. A primeira vítima foi essa, ó, O Condomínio dos Monstros. Foi meu primeiro livro e foi o precursor desses outros todos. E eu acho uma delícia desenhar, é um privilégio, é uma profissão deliciosa. Sim. E como surgiu, né? Você falou no início que você hoje também trabalha com estampas, né? Para moda. Como é que surgiu isso? O livro também tem, né? Uma estampa. Aqui na capa também. Então. Que é lindíssima. Bem fofa. Surgiu também por convite. Vamos lá. Eu tive uma fada madrinha que me ensinou a trabalhar o raporte para construir as estampas. E aí foram pintando os convites. O primeiro trabalho eu fiz com ela,
o nome dela é Daniela Brum, e depois foram pintando outros convites, fui correndo atrás e a coisa foi andando. Também é uma delícia trabalhar. Muito legal. Muito bom. Então, Nós estamos quase no final, né, do nosso encontro. As pessoas estão comentando que a capa do livro é linda, soa como um convite à leitura desse livro, né? Falando É importante falar que o projeto gráfico, né, da Adriana Campos, ela fez um trabalho lindo. Achei que essa capa também ficou muito linda, mas o livro tem muito dela também dentro. Cris, o Renato falou, mostra as guardas lindíssimas. Eu mostrei. Fica parado. Lindo, lindo. Então, Elô. Oi, Maria Helena. Estou completando a fala da Cris sobre a questão do desenho, né? Tem aquela história que o aluno diz que não sabe desenhar, e se sente mal por isso, e quer desenhar e tal. Então, a partir desse livro também, a gente fez algumas reuniões com o Centro de Educação Infantil da cidade de Ouro, onde eu moro, né? E aqui a gente conversou com a coordenação, com a secretária de Educação, Vera de Catrizal. A gente vai trabalhar com Kandinsky, que Papai Coruja elogia minha garatuja. Toda a questão sonora, retomada do grafismo, a música, a dança do pincel e depois ir para as figuras geométricas, fazer toda uma brincadeira assim com eles, né? E eu acho que vai ficar bem interessante, porque muitas crianças têm esse sentimento de não saber desenhar, né? E eu sempre digo que desenhar é uma coisa também, ilustrar é outra, né? Que sabe muito bem disso, né? Saber desenhar bem é uma coisa, saber ilustrar bem como a Cris ilustra é outra coisa, né? Obrigada. Mas esse trabalho com Kandinsky, eu acho que vai ser um trabalho assim, ele foi muito bem pensado. Eu acho que vai ser um trabalho maravilhoso. E você, Maria Helena, qual parte do livro, né? Quando você abre o livro, você se emociona, você revive alguma história, algum momento? Olha, essa pergunta assim é mais ou menos como se você me perguntasse assim, de qual livro você gosta mais? Qual livro dos teus que você gosta mais? Então, assim, eu acho que o livro, do começo ao fim, foi muito bem pensado, ele foi muito bem cuidado, ele foi muito caprichado. Então, o que eu sinto, assim, por exemplo, é nessa parte onde acontecem os abraços, que chama bastante atenção, na expressão. Então, não é nem pelo animalzinho e tal, é a expressão. Meu Deus, olha aqui, eu me sinto abraçada. Quem não se sente abraçada com uma ilustração dessas? É verdade. Então, tem muitos momentos assim que eu olho a questão aonde a Alice é abraçada. Né? Ela nas costas da Curu, deslizando aqui. Escorregador de gargalhadas. Então, E é muito interessante. Né? Todo livro. Eu acho que seria uma injustiça dizer assim, olha, eu gostei mais dessa parte ou dessa. Eu acho que o trabalho que a Cris fez é indiscutível e é só coração. E é muito interessante, como eu falei para vocês no início, né, que eu li esse livro para os meus alunos. E nesse momento que a gente está vivendo, nesse contexto remoto, né, a saudade é muito grande, a saudade de quem a gente não está vendo, a saudade de quem a gente não está podendo abraçar, né? E esse livro, que tem essa sensibilidade, que fala de amor, fala de afeto, fala de carinho, né? Fez tão bem para as crianças, e aí a gente abriu uma conversa, um bate-papo, e eles começaram a falar das pessoas queridas, da família, de quem eles não estão vendo, mas eles começaram a lembrar o que essa pessoa querida faz.
Então, é um convite também para a gente trabalhar essas emoções, esses afetos, né? A sensibilidade. Então, é um livro incrível para a gente trabalhar com as crianças, além de ser um livro riquíssimo, né? Em ilustração, na sua história, na sua poética. Então, é um livro que eu indico para crianças, eu indico para adultos, para educadores, e fica esse convite, né, da Maria Helena, da Cris, da editora Passarinho, que de uma maneira linda está promovendo esse encontro de hoje, para que a gente possa conhecer um pouco mais da Maria Helena e da Cris, que participaram da história desse livro, tá? O Renato está pedindo, Elô, você poderia ler o texto de capa da Cris? Claro. Não, não é da Cris, não, é do Cristiano Oldoni. Espera aí. É esse texto aqui, ó. Ah, sim. Esse daqui, né? O Cristiano conseguiu, Quem? em poucas palavras, traduzir tudo. Travou. Travou, né? Então, eu amo o Cristiano. O Cristiano faz um trabalho maravilhoso também. E ter ele na quarta capa foi muito especial para todos nós, né, Renato? Então, em poucas palavras, ele diz tudo. A Elô vai ler? Estão me ouvindo? Agora sim. Então, vou ler, né? Foi o Cristiano Eldoni que escreveu. Quem é mais coruja? É um delicado convite à redescoberta dos carinhos e acalentos que envolvem o mundo da infância. Nesse mundo, mamãe, papai, vovô, vovó, titia, titio, madrinha, padrinho, professora e coleguinhas entram em cena. E com versos que são suaves toques na alma, surgem a corujice, a mais pura manifestação de amor pelos pequenos. Este é o espírito do livro, uma declaração de corujice de Maria Helena Basso, que enlaça cada leitor, criança ou adulto, com sua afetuosa sensibilidade. Esse livro aqui, lindo, uma lindeza. E Maria Helena, só retomando o que eu havia falado no início, né? Esse mês de outubro, todos os sábados, teremos lives especiais para a gente comemorar as infâncias e os professores da infância. E sábado que vem, teremos uma live para a gente conversar sobre esse livro aqui, Infâncias, com Severino Antônio, Kátia Tavares e Alexandre Camanho. Olha, imperdível! E eu queria agora que a Maria Helena deixasse uma mensagem especial para a gente. São tantas histórias, né, Maria Helena, para contar, mas eu queria que você fizesse esse fechamento desse encontro maravilhoso. Então, Elô, eu quero agradecer essa oportunidade. É minha primeira live. Eu falei para você que eu estava mais perdida que cego em tiroteio. Mas foi ótimo!
E eu disse, meu Deus, pare com isso, né? Então, eu estou muito agradecida. E eu acho assim que celebrar a infância com livros, né? Não tem coisa melhor. É o melhor presente que alguém pode dar para uma criança é uma história de amor, uma história afetiva, e que isso vai fazer muita diferença sempre, sempre na vida dela. Então, eu fico muito agradecida. Agradeço à Secretaria da Educação, que compra muitos e muitos livros. Estou trazendo os livros do Severino para deixar com a secretária, do Rômulo Marques, que é um livro belíssimo, né? Trazendo muita coisa da editora Passarinho aqui para deixar com a secretária, porque provavelmente eles terão reunião agora nos próximos dias, e também a questão das lives do Severino, que são maravilhosas, a escuta, a forma como ele fala sobre a escuta, sobre a observação, sobre a empatia, é uma coisa que emociona muito. E eu, muito obrigada, eu, Renato, querido, sempre grata a você, quando te conheci, na verdade, a gente se conhecia assim por... Sim, de Face, virtualmente, né? E nasceu assim uma parceria muito bacana disso. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e que você vê que aquela pessoa é do bem? Quando eu conversei com o Renato a primeira vez, eu disse, o Renato é uma pessoa do bem, eu preciso trabalhar com o Renato, eu preciso aprender a me sentir profissional com o Renato, com o que ele tem para me ensinar. E sou muito grata a todos. E foi ótimo, você tirou assim, foi incrível conhecer um pouco a sua história, né? Conhecer um pouco da sua história como educadora. A Cris, eu acho que caiu a conexão, mas foi maravilhoso. Foi um encontro assim muito singelo, carinhoso, repleto de significados, né? E aí fica aqui a dica desse livro maravilhoso, Quem é Mais Coruja, tá? Para todos os educadores, para as famílias, né? Leiam para as crianças. E para a Cris, fica um agradecimento especial para a Cris. A Cris voltou. Cris, querida. Fiquei sem internet. Acontece. Cris, você quer deixar uma mensagem, Cris? A gente está fechando o nosso encontro. Eu quero agradecer muito a vocês ter feito parte desse projeto maravilhoso. Eu estou muito encantada com o livro. Quem quiser comprar o livro, eu acho que é uma experiência, vai ser uma experiência deliciosa, é um afeto. E agradecer a vocês que acompanharam a gente hoje nesse lançamento. Foi um prazer estar com vocês. Foi um voo maravilhoso, como diz Renato. Com Obrigada, certeza. Helena. Obrigada, Renata. Obrigada, Elô. Muito obrigada. Obrigada, Maria Helena. Obrigada, Cris, Renato. Fala, Maria Helena. Alô, você não vai escapar sem isso. Feliz Ano Novo! Obrigada! Parabéns! Parabéns! Obrigada, querida. Muito obrigada. Ontem foi um dia super especial, foi meu aniversário, e eu fui recebida por um café da manhã. Meus alunos enviaram uma cesta de café da manhã para mim, né? A gente não pode se encontrar ainda, mas eles me mandaram uma cesta e eu me senti muito amada, me senti muito querida, né? Ser educador, ser professor tem coisas muito boas, né? A gente vivencia coisas muito boas. Eu agradeço o convite da editora Passarinho e sou grata por estar hoje aqui com a Cris, com a Maria Helena, com tantas histórias boas. Eu acho que 1 hora é pouco para a gente conhecer tudo, né? Mas entrem no site da editora Passarinho, tá? E como eu falei para vocês, tem o combo, tem os 3 livros da Maria Helena lá. E aí fica esse convite para vocês, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo sábado.